Este canal não apoia nem divulga casa de apostas. O terror não se curva a isso para sobreviver. Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Super Top Contribuidor Matheus de Cordes Borg, Richard Coelho, William da Conceição, Eduardo Saul, Paula Félix, Miqueias de Castro, Cleiton Alves, Renan Mateus, Cauã Dutra e Kevin Gabriel. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. Eu sempre acreditei que o telescópio era uma máquina do tempo. É o clichê que todo astrônomo amador repete em jantares para parecer profundo. Quando você olha para o céu, por exemplo, para a galáxia de Andrômeda, você está vendo uma luz que partiu de lá há 2 milhões de anos. Você está vendo o passado. O céu noturno é um grande álbum de fotografias de fantasmas estelares. Eu estava errado. O telescópio não é uma máquina do tempo. Ele é como uma fechadura de uma porta. E nesta noite, infelizmente, eu fui idiota o suficiente para colocar o olho nela exatamente quando alguém do outro lado decidiu girar a maçaneta. Meu nome é Matheus. Sou contador durante o dia, o que significa que passo 8 horas olhando para planilhas que fingem organizar o caos financeiro de empresas falidas. Mas à noite, sou um explorador. Comprei um sítio em São Francisco Xavier, longe da poluição luminosa de São Paulo, especificamente para isso. Construí um pequeno observatório no quintal, gastei a herança da minha avó num telescópio bem caro de 14 polegadas montado numa base computadorizada que rastreia a rotação da Terra com a precisão de um cirurgião. A noite de 14 de agosto prometia ser a melhor da década. A previsão era de céu limpo, sem lua, com uma taxa de 100 meteoros por hora. Lágrimas de São Lourenço, diziam os antigos. Poeira de cometa queimando na atmosfera. Eu estava lá fora às 11 da noite. O frio do clima cortava o rosto, mas o café na minha caneca térmica e o zumbido suave dos motores do telescópio eram a única companhia que eu precisava. O céu estava espetacular. Uma tapeçaria de veludo negro salpicada de diamantes. A Via Láctea era tão densa que parecia uma nuvem de tempestade feita de luz. Começou normal. Os primeiros meteoros riscaram o céu, rápidos e efêmeros, riscos verdes de magnésio, amarelos de sódio. Eu sorria como uma criança. Acompanhava alguns com o telescópio e via a olho nu, revezando sem parar para não perder nada, tentando capturar o momento exato da ionização. Aquele puff de fumaça brilhante que fica por alguns segundos. Foi às 2h15 da madrugada que a realidade quebrou. Eu estava focado em uma constelação específica perto de uma estrela. Foi quando vi um brilho periférico, um meteoro. Mas ele não riscou, ele não fez o traço. Ele apareceu como um ponto de luz súbito e parou. Imagine uma gota de tinta branca caindo num papel preto. Ele não queimou, não desapareceu. Ele ficou lá, um ponto branco, intenso, fixo no meio do campo de visão da minha ocular. Dava para ver a olho nu também. Minha primeira reação foi técnica. Satélite geoestacionário? Não, a órbita está errada. Reflexo de irídio? Não, duraria segundos. Ilusão de ótica? Talvez supernova? O coração acelerou. Uma supernova na nossa galáxia seria o evento do milênio. Se eu fosse o primeiro a ver, meu nome estaria nos livros de história. Matheus, o Descobridor. Apertei os olhos contra a borracha da ocular. Ajustei o foco fino. O ponto de luz ficou nítido, mas havia
algo errado com a luz. Estrelas são pontos de luz devido à distância. Mesmo com a maior ampliação, elas não têm disco, são esferas de gás. Aquilo não parecia nem um pouco com esferas de gás. Era uma forma irregular, parecia uma lasca. E ao redor da lasca, a escuridão do céu não era uniforme. Havia linhas finas, quase invisíveis, irradiando do centro luminoso, como um vidro trincado. Afastei-me do telescópio, limpei a lente com o pano de microfibra. Condensação, pensei. Está frio, a lente embaçou e a luz refratou errado. Olhei a olho nu. Lá estava ele, um ponto minúsculo, quase imperceptível sem o aparelho, mas fixo. Não piscava. Voltei para a ocular. As linhas tinham crescido, e agora eu via o impossível. Uma pequena estrela vermelha, fraca, que estava no fundo do campo de visão, se movendo lentamente devido à rotação da Terra. Eu tinha desligado o rastreamento por um momento para testar. A estrela deveria passar atrás daquele objeto estranho ou ao lado dele. Mas a estrela tocou uma das linhas pretas que saíam do centro luminoso e desapareceu. Ela não foi ocultada, ela foi apagada, cortada, como se a linha fosse uma falha na renderização de um videogame. Senti um enjoo súbito. O café revirou no estômago. Liguei o rastreamento novamente. O telescópio travou na posição. A rachadura, não havia outra palavra para descrever, estava se abrindo. O que eu achava ser um meteoro brilhante não era um objeto adicionado ao céu. Era um pedaço do céu que tinha caído. O brilho branco não vinha do objeto, vinha de trás dele. O céu noturno, o preto, estava descascando. Eu comecei a suar frio, apesar dos 5 graus. Minha mente racional, treinada em física e lógica, tentava encontrar uma explicação. Fenômeno atmosférico raro, refração de cristais de gelo na alta atmosfera criando uma ilusão de ótica. Mas a intuição, aquela parte animal do cérebro que nos manteve vivos nas cavernas, gritava: corra, esconda-se, não olhe. Ignorei a intuição. A curiosidade é uma doença fatal. Troquei a ocular. Coloquei minha lente mais potente, uma Negler de 3,5 milímetros, que me dava uma ampliação absurda, sacrificando o campo de visão e a luminosidade. Era como olhar por um microscópio. Apontei para o centro daquela falha. E o que vi me fez cair para trás, derrubando a cadeira de observação. Não era gelo, não era gás. A borda da rachadura era sólida, tinha espessura. O céu noturno, aquela vastidão infinita que chamamos de cosmos, tinha uma espessura física. Parecia gesso pintado de preto fosco, uma camada de talvez alguns quilômetros de espessura, se a escala estivesse correta. E através do buraco, através daquela ferida no tecido da noite, havia uma luz. Mas não a luz fria e limpa das estrelas. Era uma luz suja, amarela, viscosa, uma luz de lâmpada da casa de vó, uma luz de porão, uma luz de laboratório mal cuidado. E algo se moveu nessa luz. Eu me levantei do chão, os joelhos tremendo. Olhei para o céu sem o telescópio. A rachadura agora era visível para qualquer um. Um raio zigue-zagueante que cortava a constelação ao meio. E então, o som chegou. Não veio pelo ar. O som no ar leva tempo. O trovão vem depois do raio. Esse som veio pelo chão. Veio pelos meus dentes. Um estalo seco, colossal, como o som de um osso gigante se partindo, amplificado por megafones do tamanho de montanhas. Os cães da vizinhança começaram a uivar simultaneamente. As luzes da varanda da minha casa piscaram e estouraram. O
teto de nosso planeta estava cedendo. Pedaços maiores começaram a cair. Foi aí que entendi o que eram os meteoros. Não eram os efeitos luminosos causados por rochas ou gelos espaciais entrando na atmosfera. Eram pedaços de reboco caindo. Eram fragmentos de tinta preta e do material de suporte do dono, se soltando e queimando na nossa atmosfera densa, enquanto caíam. Nós não estávamos vendo uma chuva de estrelas. Estávamos vendo o teto desabar sobre nossas cabeças. Voltei para o telescópio. Eu precisava ver o que estava do outro lado. Era um impulso suicida, eu sei. Mas se o universo é uma mentira, se o infinito é uma parede pintada, eu precisava ver o que era a verdade. Apontei para a maior fenda. A luz amarelada vazava com violência agora, iluminando as nuvens de baixo para cima com uma cor doentia. E então, ele entrou. No começo, meu cérebro se recusou a processar o tamanho daquilo. Eu tentava interpretar as formas como nuvens, como tempestades de gás, como qualquer coisa astronômica. Mas a forma era biológica, rosa, cor de carne, carne viva, pulsante, com poros do tamanho de cidades. Atravessando a fenda, empurrando as bordas do nosso céu falso, como se fosse um papelão molhado, entrou uma ponta, uma unha suja, mal cortada, com uma borda branca e irregular. Atrás dela, a carne do dedo, as impressões digitais. Meu Deus, as impressões digitais eram vales e montanhas, cumes espirais de pele que se estendiam por milhares de quilômetros. Eu podia ver pelo telescópio a textura oleosa daquela pele titânica. Era um dedo indicador. Ele estava descendo, lentamente, preguiçosamente. A unha enganchou na borda da fenda estelar e puxou. O som do céu rasgando foi audível agora. Um grito de metal e pedra sendo triturados. A camada que antes chamávamos de céu se despedaçou, revelando mais daquela luz amarela de fundo. As estrelas falsas piscaram e morreram em massa, circuitos desligados em série. A gravidade mudou. Senti meu estômago subir para a garganta. Meus pés ficaram leves. O telescópio, pesado e robusto, começou a levitar centímetros do chão. A massa daquele dedo era tão grande que estava exercendo sua própria atração gravitacional, competindo com a Terra. Eu me agarrei à coluna de concreto do observatório. O ar estava ficando rarefeito. O dedo estava deslocando a atmosfera, empurrando o ar para fora, ou sugando-o para o espaço real lá fora. Meus ouvidos estalaram dolorosamente e senti um filete de sangue quente escorrer pelo nariz. O dedo desceu mais. Ele estava apontando para nós. Não para nós. Nós somos pequenos. Ele estava apontando para a terra, como quem aponta para uma mancha de mofo numa laranja. E junto com o dedo, veio a presença. Não foi uma voz. Vozes são vibrações no ar. Isso foi uma intrusão psíquica, uma pressão dentro do crânio, como se meu cérebro estivesse inchando contra o osso. Não eram palavras, eram intenções, pensamentos de uma mente tão vasta e complexa que, para mim, chegavam como emoções brutas e simplificadas. A primeira coisa que senti foi nojo, puro, simples e avassalador nojo. O tipo de nojo que você sente quando levanta um tapete velho e vê uma colônia de baratas brancas se contorcendo. O dedo parou sua descida. Ele pairou sobre o Oceano Atlântico. A sombra dele cobriu metade do hemisfério. A luz amarela do lado de fora projetava a silhueta daquele membro divino sobre o mundo. Eu olhei para cima, sem o telescópio agora. Não precisava mais dele. O dedo ocupava metade do céu.
Eu podia ver os detalhes da cutícula, pedaços de pele morta do tamanho de ilhas se soltando e caindo na nossa atmosfera, queimando como novos meteoros grotescos. E atrás do dedo, muito acima, no teto daquele lugar onde estamos presos, eu vi o olho. Estava distante, focado através de uma lente ou vidro que separava o nosso terrário do ambiente dele. Uma íris azul clara, aguada, um olho cansado, um olho entediado. Ele piscou. A pálpebra desceu como uma cortina de carne que cobriu o universo por um segundo e depois subiu de novo. O olho nos analisou. A pressão mental mudou, de nojo para contaminado. Essa foi a palavra que explodiu na minha mente. Não ouvi com os ouvidos, ouvi com a alma. Lote contaminado. Descarte. A verdade caiu sobre mim com mais peso do que a gravidade daquele dedo. Nós não somos o propósito do universo. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos uma cultura de bactérias que deu errado. Nós somos o mofo que cresceu no pote de queijo, que ficou fora da geladeira e foi deixado na prateleira do fundo do armário por um milênio. Nós achávamos que a expansão do universo era a grandeza da criação. Não, era apenas um mofo se espalhando pelas paredes do pote. E agora, o dono do pote voltou das férias. Ele olhou para o pote, viu que o experimento apodreceu e vai lavá-lo. O dedo começou a se mover, não para baixo, mas para o lado, num movimento de varredura. O pânico finalmente venceu a paralisia. Eu tentei correr. Corri para dentro como se telhas de cerâmica pudessem me proteger de um ser que usa as estrelas como papel de parede. Entrei na sala, tranquei a porta, fechei as cortinas. Ridículo, patético. A casa começou a tremer. O chão de madeira estalou e se partiu. A fundação estava sendo arrancada pela maré gravitacional que o dedo arrastava consigo. Liguei a TV. Estática. Liguei o rádio. Apenas um zumbido agudo. O som da radiação daquele ser fritando nossa eletrônica primitiva. Olhei pela fresta da janela. O horizonte estava brilhando. Não com o sol, mas com o fogo. O movimento do dedo na atmosfera estava criando atrito suficiente para incendiar o ar. Uma parede de plasma estava vindo do leste, varrendo as cidades, as florestas, os oceanos. O dedo estava raspando a superfície da terra, removendo a impureza, removendo a nós. Me sentei no chão da cozinha, abracei meus joelhos. Lembrei de todas as vezes que olhei para o céu e pedi um sinal. Pedi para saber se estávamos sozinhos. Pedi para entender o sentido da vida. Que piada! O sentido da vida é: nós somos a sujeira. E a limpeza começou. O barulho agora é ensurdecedor. O vento arrancou o telhado da minha casa. Eu posso vê-lo diretamente agora, sem barreiras. O dedo está passando sobre o Rio de Janeiro agora, eu acho, pela localização, ou o que sobrou dele. Ele está vindo para cá. É lento, metódico, eficiente. Ele não está com raiva, não nos odeia. Ele está apenas limpando o equipamento para o próximo experimento. Sinto minha pele esquentar. Minhas lágrimas evaporam antes de tocar o chão. Eu queria ter morrido na ignorância. Eu queria ter morrido achando que aquelas luzes no céu eram sóis distantes e não furos na caixa de sapatos. A beleza do universo era a sua distância. Agora que a distância acabou, só resta o horror do tamanho. Ele é tão grande e nós somos tão nada. A sombra da unha está sobre mim. Parece uma montanha de vidro sujo caindo do céu. O olho lá em cima está olhando para outro lugar agora. Ele já perdeu o interesse. Ele já está pensando no almoço ou na próxima tarefa. O dedo dele faz o trabalho sujo sozinho. Se houver algo depois disso,
Se a minha consciência sobreviver de alguma forma a essa limpeza, eu espero que seja no escuro. Eu nunca mais quero ver a luz. A luz é amarela, é suja, é o laboratório. E eu sou apenas o germe que vai ser lavado pelo ralo. Não só eu, como toda a humanidade. Até a próxima. Obrigado.